Oi pessoal, paz do Senhor. Vamos hoje para a nossa lição 6, estudar acerca do bom pastor, né? Jesus, o nosso bom pastor e as suas ovelhas. Esse texto está baseado lá em João, capítulo 10, versículos 1 a 16. Texto áureo, João 10, 14, que vai nos dizer: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. A verdade prática: Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Então agora eu vou fazer a leitura do texto bíblico, em seguida os tópicos 1, 2 e 3, né, como já é de hábito, né, de cada assunto, e depois a gente parte para a explicação. Vamos lá. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a matar, roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vamos fazer a leitura do tópico 1, que fala Jesus, a porta das ovelhas. São 3 subtópicos, um falando do contexto, um falando da porta das ovelhas e um falando da mensagem da porta. Eu vou fazer a leitura dos 3 e depois uma explicação geral, que eu acho que assim fica de mais fácil entendimento. Então vamos lá. Jesus, a porta das ovelhas. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe este diálogo após a cura de um cego de nascença que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificadamente, como mercenários. Este relato possui a mesma força crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 ao 10. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se 2 pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. E em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma: Eu sou a porta, e depois declara: Eu sou o bom pastor. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo, pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. O significado contido na frase "Eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo.
O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual os pecadores devem entrar. Então, este primeiro tópico vai falar acerca da porta, né? Essencialmente. Na lição dessa semana, a gente trata de Jesus sobre os 3 aspectos, como pastor, como porta e como próprio aprisco. Jesus, ele é a demonstração da completude do cuidado de Deus para com o homem. E ao ler o texto, algumas coisas me chamaram a atenção e é o que eu vou compartilhar com vocês. Eu estou abaixando os olhos porque eu estou lendo as anotações que eu fiz. A primeira coisa relaciona-se ao cuidado, né? A preocupação com a ovelha. No texto de reflexão dos versículos dessa semana, que a maioria está lá em Ezequiel, no capítulo 34, os 10 primeiros versículos, depois quem quiser pode ler, versículos 1 ao 10, onde Ezequiel vai profetizar contra os falsos pastores. A gente vê que o papel do pastor, ele é um papel de cuidado global, e que esses pastores não estavam exercendo este papel. Olha só o que fala acerca da responsabilidade do pastor. Fortalecimento da ovelha, cura da ovelha doente, ligadura da ovelha que tem os ossos quebrados, busca da ovelha desgarrada, caça a ovelha perdida. E ainda eles conduziam, além deles não fazerem isso, o rebanho que permanecia com eles conduziam com muita dureza. E o que isso ocasionou? Isso ocasionou com que as ovelhas se desgarrassem e o povo de Israel ficasse disperso. O povo de Israel foi disperso por falta de cuidado dos pastores, de ensinar, de orientar, de cuidar daqueles que estavam feridos. Aí eles foram se dispersando, né? Por conta da desobediência, porque se não tem quem ensina, você vai fazer o que é errado. E o povo estava disperso e é comparado a um rebanho, né? E quando a gente traz isso para os dias de hoje, se uma igreja ela não tem o cuidado do pastor num sentido global, a gente sabe que existem pessoas e pessoas, que existem pessoas mais difíceis, mas se não houver este cuidado, de igual forma as pessoas vão se desgarrar. As pessoas elas vão para outros caminhos e elas vão se perder do aprisco verdadeiro. Então, isso traz para nós uma responsabilidade gigante quando a gente está falando de pastoreio de ovelha, porque é você ter um cuidado global com aquela ovelha. E Jesus demonstrava esse cuidado global, especialmente no Evangelho de João, que a gente vê Jesus se preocupando com várias causas que eram puramente humanas, né? Quando Jesus, por exemplo, ele cura, quando ele liberta, o objetivo de Jesus era que as pessoas fossem reintegradas à sociedade, que as pessoas não vivessem na solidão, porque naquela época você ser portador de alguma doença era uma sentença de exclusão social. E hoje que nós estamos aí tão avançados, o que causa nas pessoas tanta depressão? Justamente o isolamento. Né? O isolamento é a sensação de que você não é visto, de que você não é cuidado, de que você não é lembrado. Isso hoje nós vivemos uma epidemia de doenças emocionais, de doenças que afetam o nosso sistema de raciocínio, mas muito comandado pelas nossas emoções. E quando Jesus, por exemplo, ele cura o cego, ele tira o cego de uma condição de exclusão e coloca esse homem de volta em contato com a sociedade. Então, a gente precisa pensar nesse cuidado do pastor e entender que somente em Jesus a gente tem esse cuidado global. E enquanto os pastores de ovelhas, né, os homens e mulheres que hoje são comissionados para cuidar de pessoas, eles têm uma grande responsabilidade, né, porque é uma responsabilidade não só de dar alimento, mas é uma responsabilidade do cuidado global. E muitas vezes, por conta
da sociedade, da forma como a sociedade vem se posicionando hoje, elas também sobrecarregam essas pessoas, porque tudo é uma via de mão dupla, né? Nós precisamos cuidar daqueles que estão doentes, mas os doentes precisam fazer a sua parte, e às vezes a gente vê que as pessoas não querem fazer a parte delas, e não há como haver um processo de cura se a pessoa não quiser tomar o remédio, né? Então é bastante complicado para os dois lados, e nós precisamos do auxílio do Senhor, do auxílio do Espírito Santo para nos direcionar neste tempo. Vamos fazer a leitura do tópico 2. Tópico 2. O aprisco das ovelhas. Parábola, uma alegoria. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente esta imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é definido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através de sua obra realizada no Calvário. Assim, as afirmações "eu sou a porta, eu sou o bom pastor" expressam esta realidade de cuidado por todos que fazem parte do corpo de Cristo. Então, no tópico 2, a gente vê que um outro cuidado de Jesus, que é uma característica que o pastor precisa ter, é o cuidado com o ensino. A gente vê Jesus ensinando as pessoas através de parábolas. Algumas parábolas ele não explica, outras ele explica somente para os discípulos, né? Como é, por exemplo, o caso da parábola do semeador, porque tinha um público específico, né? A parábola do semeador fala acerca dos tipos de solo, que são as pessoas, mas fala muito do trabalho do semeador. E quem seriam os semeadores após Jesus? Os discípulos. Não seria a multidão, né? Então, naquele momento, ele explica para os discípulos, porque os discípulos precisavam entender o papel deles, de que eles semeariam em vários solos, de que boa parte, a maior parte das sementes que eles lançariam não vingaria, mas que eles deveriam prosseguir, porque uma parte das sementes iria produzir e iria dar muito fruto. O que produzisse daria muito fruto. No caso, em algumas outras parábolas, quando Jesus fala, as pessoas já entendem, né? A Bíblia deixa isso pra gente bem explicado. No caso dessa parábola aqui, as pessoas não entenderam. E esta parábola Jesus explicou, tipificando ele como o pastor, como a porta e como o próprio aprisco, lugar de proteção, né? O aprisco, sendo um lugar de proteção, é visto como um lugar onde as ovelhas não poderiam ser atacadas. E por quê? Primeiro, porque existia uma edificação em volta, e segundo, porque o aprisco tinha uma única porta, e esta porta era guardada pelo próprio pastor. O próprio pastor ficava na porta, se certificando de que nenhuma fera iria vir atacar, de que nenhum ladrão iria vir roubar as suas ovelhas. E quem é que faz isso por nós? É o nosso Jesus, né? Ele defendia as ovelhas com a própria vida. E enquanto eu estava preparando essa lição, eu me recordei que mesmo fora do aprisco,
o pastor que é pastor, né, mesmo quando as ovelhas estão no pasto, o pastor que é pastor, ele vai defender as ovelhas. Lá em 1 Samuel capítulo 17, nos versículos 34 e 35, Davi relata que veio um leão, pegou um dos seus cordeiros, ele foi atrás do leão, ou seja, isso não era dentro do aprisco, né? Isso era no pasto. Ele foi atrás do leão, tirou o cordeiro de dentro da boca do leão, e quando o leão partiu para cima dele, ele pegou o leão pela barba e matou o leão. Então, o que fica entendido para nós? Que mesmo fora do aprisco, se a ovelha está na sua responsabilidade, é necessário lutar pela vida desta ovelha se o leão vier atacar. E quando o pastor ele consegue tirar a ovelha da boca do leão, ele vai sofrer um ataque do próprio leão. E aí é necessário esse pastor estar fortalecido para lutar neste momento pela sua própria vida. Por quê? Porque as ovelhas continuam dependendo dele. Então esta é uma mensagem até de encorajamento para os pastores, porque quando a gente está cuidando de rebanho não é fácil. Foi o que eu disse anteriormente, né? Que as pessoas hoje elas querem lançar toda a responsabilidade delas para cima da outra pessoa que está tentando ajudar e acaba sobrecarregando, mas é necessário que o pastor resista aos ataques. Para quê? Para que ele possa continuar cuidando do restante do aprisco. Não existe somente uma ovelha, existem várias ovelhas. E a ovelha que ela é abandonada, ela é deixada, ela fica perdida, ela se torna uma presa fácil do inimigo. A gente sabe que existem ovelhas que elas querem se perder, a gente sabe disso, mas é o dever do pastor sempre estar tentando trazer esta ovelha para perto. É o dever do pastor. Por isso que o nosso Jesus, ele não desiste de nós. Quando a gente sabe de algumas coisas que acontecem dentro das igrejas, quando alguns escândalos vêm à tona e a gente percebe Deus dando oportunidades e oportunidades para as pessoas se consertarem, e infelizmente, né, a gente percebe que a maioria acaba não se consertando, mas isso já não é um problema nosso, a gente vai percebendo esse amor do Senhor pelo rebanho que Ele tem. E é esse amor que nós precisamos exercer. Nós não precisamos entender o amor de Deus, a gente precisa viver este amor. E a partir do momento que a gente se dispõe a viver esse amor, que a gente começa a entender que o amor de Deus realmente ele é acima de qualquer explicação que a gente tenha, que a gente consiga falar acerca de amor, por mais que a gente tenha várias explicações, a gente permanece na igreja. Porque a gente entende que aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, que poderia acabar com alguém, está dando oportunidade. Quem somos nós, pecadores, para não darmos? Isso não significa que o nosso Deus vai suportar eternamente as ações de desobediência, não. O tempo da correção vem, a história de Israel está aí para declarar isso para nós. Mas, antes de vir a correção, o Senhor dá N oportunidades que muitas vezes nós, que somos tão pecadores quanto aquelas pessoas, nosso pecado só é diferente, nós não queremos dar. Aqui fica essa reflexão para nós. Vamos para o tópico 3 para a gente finalizar. Tópico 3, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Em contraste com o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, a missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado com elas.
Por esta razão, é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge e o lobo arrebata e dispersa. Essa citação está em João, capítulo 10, versículo 12. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve estes lobos vorazes como sendo falsos profetas que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Estes têm intenções destrutivas, geram divisões no rebanho, dispersam as ovelhas. Por essa razão, o nosso pastor se apresenta como a porta, o bom pastor. Então, Jesus, ele faz a comparação do bom pastor e do mercenário. Enquanto o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário, ele abandona as ovelhas em uma situação de perigo. Ele está ali, na verdade, até para roubar as próprias ovelhas, né? E lá em Ezequiel, no capítulo 34, está descrito esse papel do mercenário, que vai dizer o seguinte, olha só: eles comem a gordura, usam a lã e degolam o cevado, mas eles não apacentam as ovelhas. E aí entra aquela série de cuidados que eu falei lá no tópico 1, né? Eles não curam, eles não alimentam, eles não vão atrás da desgarrada, eles não caçam a que está perdida, ou seja, o fraudulento, aquele que não é pastor, aquele que é mercenário, aquele que está usando uma capa, ele está ali apenas para tomar vantagem de toda a situação. E aí, quando o circo pega fogo, vamos dizer assim, ele deixa as ovelhas abandonadas e vai cuidar da própria vida dele. O bom pastor, que é muito bem descrito no Salmo 23, é aquele que coloca a ovelha em um estado de segurança tão grande, ao ponto da ovelha saber que se ela está com o pastor, ela não vai ter falta de nada. Porque o pastor para ela é suficiente. O pastor para ela provê todas as coisas, né? E o Salmo 23, ele faz uma descrição tão bonita disso, porque o Salmo 23 fala da comida, fala da água, né? Que é o necessário ali para a sobrevivência. Mas por que ele descreve que se o Senhor é o pastor, ou seja, se a ovelha tem um pastor verdadeiro, ela não vai ter falta de nada? Porque mesmo que chegue o dia mau, o salmista descreve: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, mesmo que chegue o dia mau, que eu não esteja no pasto verdejante, que eu não esteja nas águas tranquilas, o cuidado do pastor vai estar ali comigo. Este é o verdadeiro pastor. O que está no dia bom, o que está no dia mau. O que está no dia bom e o que está no dia mau. E esse é o nosso Jesus. O nosso Jesus que desempenha o papel de porta, nos leva ao lugar de segurança e entregou a própria vida por nós. Ele tem a voz mansa na nossa condução, está o tempo todo cuidando do rebanho e cuidando de uma maneira completa, no dia bom e no dia mau. Deus abençoe sua semana.